de ouvirmos a Deus. Abra o seu coração. Verdade bíblica. Comunicando o pastor Charles Rodrigues. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, nós vamos ministrar a palavra. E eu estou com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio. Ontem nós falamos sobre as bênçãos da obediência, quando você cumpre princípios, não é? Então Deus derrama a bênção sobre a sua vida. E a minha oração é que o Espírito Santo grave estas palavras na tábua dos nossos corações, do seu coração, para que eu e você venhamos viver a palavra, obedecer em tudo a palavra. Vamos abordar aqui o que Deus falou em Deuteronômio, no capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, preste bem atenção. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Você quer desfrutar da bênção? O que é que a bênção traz para nós? A bênção traz alegria, paz, vida eterna, saúde, dá livramento de morte, dá longa vida, vida eterna e uma longa vida neste mundo. A bênção traz dinheiro, traz prosperidade, que vai além do dinheiro. A bênção traz, proteção para a sua família, para os seus filhos. A bênção de Deus, ela enriquece e não traz desgosto ao seu coração. O que é que a bênção de Deus traz para nós? A bênção de Deus é o sim de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, sim, para os seus projetos, para os seus sonhos. Quando Deus abençoa alguém, esse alguém, ele, mesmo passando pelas dificuldades da vida, ele recebe a autoridade de Deus. Deus não é apenas o seu abençoador, Deus não é apenas o seu criador, Deus é o seu pai, ele é o seu amigo leal e fiel. O Espírito Santo marca você, o Espírito Santo revela Jesus a você. Então, quando você crer na palavra, no poder da palavra, e você cumpre os princípios, do manual da vida, que é a Bíblia, obedece a palavra, então Deus fica na obrigação. Não é que ele é obrigado porque você o obrigou, mas ele mesmo se obrigou a abençoar a mim e a você por causa da palavra dele. O compromisso de Deus, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel à palavra dele. E quando nós cumprimos os princípios, então as bênçãos de Deus fluem. Como diz lá em Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, mas te roubamos em que, Senhor? Vocês mexem no dízimo e na oferta. Com maldição vocês são amaldiçoados, e a nação toda que faz isso também é amaldiçoada. Aí Deus dá uma ordem para que as pessoas cumpram princípios. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que a minha igreja se mantenha e faça prova de mim. Eu vou te abençoar tanto, tanto. Então, Deus disse que vai nos abençoar tanto, tanto que a nossa bênção vai transbordar, e ele repreenderá o devorador que ataca as nossas finanças, a economia da nossa vida, a economia de uma cidade, de uma província, de um estado, de uma nação. Por causa da fidelidade de um homem, Deus pode mover a economia, do mundo, a economia de um país, a economia de uma região. Deus muda tudo para abençoar quem lhe obedece. Eu citei esses dias, sobre Josué, que mandou o sol parar, Então, Deus, ele é capaz de tudo. Ele pode todas as coisas. Agora, o que é que ele exige de mim e de você? Que venhamos honrá-lo. Deus quer nos honrar, mas ele quer ser honrado. Ele quer que você o honre, Deus quer ser honrado e ele quer que venhamos honrá-lo. Ele quer que você venha honrá-lo. Ele quer honrar você, mas ele quer ser honrado por você. Então,
Pastor, eu quero que Deus me honre, que Deus me abençoe, mas eu estou passando por um problema na saúde, no casamento, na família, nas finanças. São muitos problemas na minha vida. Então, o que fazer, pastor, para receber o sim de Deus, a bênção de Deus, o aval de Deus, sabe, receber tudo aquilo que eu preciso para a minha vida? Vamos abordar aqui. Vamos lá. Ame o Senhor, é o primeiro ponto. O amor a Deus. O homem, aquilo que ele semeia, ele vai ceifar. Se você semeia, sabe, a murmuração, se você é aquela pessoa que está sempre chateada com todo mundo, você não assume a responsabilidade da sua vida, e é mais fácil colocar a culpa no pastor, na igreja, no presbítero, sabe, na mulher do pastor, nos filhos, no seu vizinho, no seu patrão, no seu colega de trabalho, ou depois colocar a culpa até em Deus. Então a primeira coisa que você tem que aprender é amar a Deus. Amar a Deus. Quem ama a Deus, sabe, quem ama a Deus está debaixo da potente mão dele e debaixo de bênçãos. Então, primeiro ponto, Deus quer ser amado. Ele não quer que você se interesse apenas pela prosperidade, pela cura, sabe, pela sua vida aqui neste mundo, porque sua vida não se resume a este mundo apenas. Há um mundo por vir. Então, você precisa estar alinhado com a palavra e amar a Deus. Então, primeira coisa, ame o Senhor, o seu Deus. E quem ama, obedece. Jesus disse lá em João 14, ele disse: aquele que me ama, eu sei quem é aquele que me obedece. Está lá em João 14, 21. E aquele que me obedece, eu e meu Pai faremos nele morada. E nós nos revelaremos a ele. Então, Jesus falou sobre isso. Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, os seus decretos e as suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegar a este lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra se abriu. Repare, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo que lhe pertencia. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas estas coisas grandiosas que o Senhor fez. Então, o homem de Deus aqui, Moisés, está dizendo o seguinte para o povo de Israel: olha, veja bem, vocês agora têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos, de passar adiante, sabe? Porque seus filhos, essa geração nova aí, não viu o que vocês viram, mas vocês viram o que aconteceu no Egito, as 10 pragas no Egito. Vocês viram o que aconteceu a Faraó. Vocês viram o que aconteceu com o exército egípcio. Vocês viram como Deus cuidou de todos nós no deserto até chegarmos a essa terra que mana leite e mel, abençoada. Então você sabe o que você já passou na sua vida. É isso que o Espírito Santo
está dizendo para você. Você sabe quantas vezes Deus te abençoou, quantos livramentos Ele já te deu, quantas coisas Ele já fez na sua vida, mesmo você que está aí com esse sentimento de fracasso, pensando em desistir, você está vivo e você já viu a manifestação de Deus na sua vida. Então, essa palavra aqui é para o povo de Deus, essa palavra aqui é para quem já teve experiência com Deus. Deus está dizendo o seguinte: olha, você se afastou da igreja, você se afastou de mim, mas eu estou dizendo, lembre-se dos dias em que você esteve comigo, na minha presença, o que eu já fiz em você e através de você, quantas bênçãos, quantos livramentos eu já lhe dei. E Ele está dizendo para você que permanece na presença dEle, que você tem a responsabilidade. A igreja hoje, nós temos a responsabilidade de passar isso adiante, de expandir o reino de Deus. É por isso que, sabe, Deus permite que o seu povo passe perrengues, situações difíceis, homens e mulheres. Todos nós somos forjados no fogo, passamos pelo fogo. Para que esse fogo, essas provações? Para que venhamos obter maturidade, uma fé madura, experiências, para poder dizer a qualquer pessoa na face da terra: esse Deus é vivo, esse Deus é real, esse Deus livra mesmo, esse Deus abençoa mesmo. Eu clamei pelo nome do Senhor Jesus e Ele me atendeu. Ele quer que você tenha experiências reais com Ele. Agora, para ter essas experiências, Deus te chama para a escola do amor. Para a escola do amor. E só aprende a amar, ter compaixão do seu próximo, soldados feridos. Sim, você só pode entrar na escola do amor se você já foi ferido na alma, se você já passou situações difíceis no Egito, se você já passou pelos desertos da vida, até chegar aonde você chegou. Então, o caminho do fracasso até a vitória absoluta, sabe, é um caminho onde você adquire experiências. E para que servem essas experiências? Talvez você esteja aí sempre aprendendo da palavra, estudando a palavra, a Bíblia grifadinha igual a minha aqui, você senta bonitinho, sabe, na igreja, todos os cultos, você é assíduo na igreja, mas você tem passado sua experiência pessoal. Você critica esse e aquele pregador, você não concorda com isto ou aquilo na sua igreja, mas você é o sacerdote na sua casa, você é sacerdócio real. Todos em Cristo Jesus somos sacerdotes. Não é só o pastor, o bispo, o apóstolo, o presbítero. Todos são chamados para serem raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Como é que você tem exercido o seu sacerdócio? Não é? A senhora mamãe, como é que você tem ensinado seus filhos? O filho faz o que quer no celular, dorme a hora que quer, faz o que quer. Você tem monitorado o que eles têm assistido na internet? Você ensina o seu filho a orar? Você ora com os seus filhos? Como é? Que tipo de influência você exerce para esta geração? Que tipo de experiência você passa para os novos convertidos? Ou para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, no seu trabalho, na empresa que você é o gerente, ou é o patrão, ou você é funcionário? Que tipo de experiência pessoal você transmite para as pessoas? Ou você é uma pessoa que, ninguém sabe que você é um cristão. Você trabalha disfarçado. As pessoas, elas não sabem quem você é. Você perdeu sua identidade. Eu sou um evangélico não praticante, não é? Já existe isso.
sou evangélico não praticante. Meu pai é pastor, mas eu, sabe, minha mãe é pastora. Eu tenho um irmão, tenho um vô que foi pastor. Eu tenho alguém da família que é evangélico. Eu fui criado num berço evangélico. Eu nasci num berço evangélico. Mas hoje eu estou afastado. Mas você sabe, você conhece a palavra, você sabe quem é Deus. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você: aqueles que permanecem, Ele diz, me amem. Aqueles que saíram, Ele diz, volte a me amar. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Sabe, o filho pródigo disse, pai, me dê herança. Ele saiu, parecia tudo bem na vida dele, até o dia em que ele perdeu tudo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sabe? Pessoas que acham que se afastando da igreja não se afasta de Deus. E se afastando de Deus, as coisas começam a correr bem. E ela acha que, olha, veja, eu estou vivendo uma vida normal. Eu conheço a palavra, eu sei o que eu devo fazer, mas eu estou vivendo diferente. E tenho até prosperado, sabe? As coisas têm dado certas para mim. Bem, daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra para você, uma mensagem para você sobre isso, porque nós vamos entrar nesse assunto depois que eu ler isso aqui para você. Vamos lá, Deuteronômio 11, no versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a alma, então no tempo devido enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono, de primavera, para vocês recolherem o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Então Deus está dizendo, olha, você quer prosperar, vai ter cereal para você, vai ter, sabe, cereal representa bênçãos econômicas, financeiras. O vinho representa a alegria da alma. O azeite representa a unção do Espírito Santo. Não é só ganhar dinheiro, é ter a alegria do Senhor dentro de si, é ter o Espírito Santo no seu coração, seu nome escrito no livro da vida. E diz assim, ele dará pasto nos campos para o seu rebanho, sua empresa vai prosperar. Sabe, os homens nessa época cuidavam de gado, não é? De ovelhas, de bois, de vacas. E quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Vocês terão que comer e não haverá aquela insatisfação que nós vemos hoje. Há pessoas que têm fartura, mas não são satisfeitas com a vida, não são agradecidas com a vida, não tem gratidão no coração, tem memória curta. Quem não tem gratidão tem memória curta. Sabe, eu disse que a escola do amor é para os soldados feridos, porque quem nunca sofreu perrengues na vida, quando vê uma pessoa passando fome, ignora. Quando vê alguém caída no pecado, diz que é safado, caiu porque é safado, sabe, fez aquilo porque aquela mulher não presta. Quem nunca foi ferido não tem misericórdia nem compaixão de ninguém, então não pode entrar na escola do amor de Deus. Vão ter que passar perrengues para saber que não são semideuses, que não são anjos ainda, e aí essa pessoa vai aprender o que é a escola do amor de Deus. Vamos lá. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para seguir e adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor, vejam, você quer a bênção ou quer a ira do Senhor e trazer maldição para a sua vida? A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para a terra não produzir, e assim logo desaparecerá da boa terra
que o Senhor está lhe dando. Gravem, agora presta atenção, igreja, presta atenção aqui. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda na testa, sabe? Coloque lá na geladeira a palavra de Deus, escreva no seu computador, coloca lá no seu carro o adesivo, não esqueça da palavra de Deus. E diz assim: ensina aos seus filhos, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem antes de dormir, e quando se levantarem, escrevem-nas nos batentes das portas de sua casa. Coloque lá na porta da sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados e aos seus dias e nos dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu e a terra está acima de vocês. Vamos lá, versículo 26, Deuteronômio 11, 26. Preste atenção, Deus está dizendo, preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, estou dando, mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Então, você vai ficar na igreja ou no mundo, no monte de Deus, o monte Gerizim, ou no monte Ebal. A maldição no monte Ebal, a bênção no monte Gerizim. Então você escolhe vida ou morte, bênção ou maldição. Nós é que escolhemos. Agora, veja que coisa interessante. Vamos lá em Gênesis, porque, sabe, há consequências para o pecado. O salário dele, a Bíblia diz que é a morte, não é? É a morte. E nós vemos aqui alguém que foi criado na igreja, alguém que vem de uma família, que todas as famílias da terra são abençoadas por causa deste homem, desta mulher, Abraão e Sara. De Abraão e Sara vieram Isaac, Jacó e José, não é? Então Abraão, Isaac, Jacó e José. O que aconteceu com José? José teve um sonho, contou aos seus irmãos, filhos de Jacó. E o que acontece com José? José é vendido pelos irmãos e é vendido para o Egito. Lá no Egito, sabe, Faraó é o rei do Egito, mas a autoridade estava com José. Faraó governou o Egito na prosperidade. José governou o Egito e o mundo inteiro, sabe, na unção, quando o mundo estava em crise, não havia comida, sabe, para a população da terra naquela época. E a unção de Deus e sabedoria, de revelações, a revelação de Deus estava sobre o ungido do Senhor. Esse menino José cumpria o quê? Obedecia princípios que ele aprendeu e ele viveu, mesmo no Egito. Não se envolveu com as coisas do Egito, ele não se envolveu com a feitiçaria, com a idolatria, com o pecado da luxúria,
com o sexo ocasional, com um adultério que ele poderia ter adulterado com a mulher de Potifar. Ele escolheu a vida, ele escolheu ser fiel, foi isso que ele escolheu. Agora, veja que coisa interessante, o irmão dele, que estava envolvido, o irmão dele, chamado Judá, veja a responsabilidade desse homem. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Lembra que eu falei para vocês que na escola do amor somente pode se alistar soldados feridos? Então esse irmão de José, chamado Judá, ele fez uma escolha diferente. A consciência dele pesou. Ele estava na casa do pai. Ele participou e ajudou a vender, porque os irmãos queriam matar José por inveja. José havia sonhado, não é? Que Deus iria exaltá-lo no meio dos seus irmãos, e os irmãos tiveram simplesmente inveja de José. E o que é que José fez? Nada. Mas aí a consciência deles pesaram. E quando nós pecamos, quando nós erramos, então nós não oramos a Deus, sabe? Pouco a pouco vamos esfriando, não lemos a Bíblia, não oramos, e aí vem aquela insatisfação de ficarmos na casa do Pai. Porque agora a culpa não é minha, a culpa é daquele irmão, é daquela irmã, é daquele pastor, é daquela igreja. E eu vou me afastar da igreja, mas não vou me afastar de Deus. Eu já vi muito isso, gente. Eu já vi, há pessoas, eu conheço pastores que não congregam em igreja nenhuma. Eles não têm um mentor, eles não querem ficar debaixo da autoridade de ninguém, porque eles acham que tem que encontrar, sabe, um Melquisedeque, como Abraão lá em Hebreus 10, ou um anjo tem que liderá-los na terra, porque estou decepcionado com as igrejas, sabe, e eu não vou ser mentorizado por ninguém, eu não vou ter aliança com ninguém, nem amizade com ninguém, porque, olha, eu sou uma pessoa que prego a palavra, sabe, dependo só de Deus, mas não quero elo nem aliança com ninguém. E eu conheço pessoas que até pregam a palavra, mas essas pessoas não congregam em igreja alguma. E acha que isso, sabe, não vai trazer consequências, ou já não está tendo consequências. Porque a igreja foi estabelecida por Deus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, ela é o corpo. A igreja é o corpo. Então, quantas pessoas não congregam mais, deixaram de congregar? Sabe, eu sou evangélico, mas eu, sabe, oro em casa mesmo, eu sou uma pessoa cristã, mas eu não vou para lugar nenhum porque tem gente que eu não gosto, sabe, tem problemas, tem doutrinas, eu tenho que cumprir regras. Ela cumpre regras no horário, ela tem horário para tudo, não é? Para ir ao médico, para ir ao shopping, sabe, para o filho ir para a escola, ela não deixa atrasar de jeito nenhum. Mas quantas pessoas não querem cumprir esses princípios e regras dentro da igreja? Vai a hora que quer, o dia que quer, não quer compromisso no ministério, chegam atrasados, sabe? Não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Quantas pessoas vivem assim de qualquer maneira? Este homem chamado Judá, eles, juntamente com seus irmãos, fizeram uma besteira muito grande. Cometeram um pecado de injustiça, sabe? E um assassinato. Porque, além da mentira, eles forjaram a morte do irmão, pegaram um animal, mataram, pegaram a roupa que o pai tinha dado a José, não é? E ensanguentaram a roupa e disseram: um animal feroz comeu o seu filho, não é? Matou o seu filho, sobrou só isso aqui. E marcou a vida de Jacó, porque aquele homem idoso sofreu muito, gente, muito mesmo, ficou ferido na alma, porque perdeu o seu filho a quem tanto amava. E José, que eles queriam matá-lo, foi vendido para o Egito. Mas quando José chega no Egito,
a mão de Deus estava sobre José e ele, diferentemente dos seus irmãos, é exemplo de Judá. A exemplo de Judá, José cumpre princípios, ele obedece à palavra de Deus, tudo aquilo que o pai tinha ensinado a ele. Mas o pai também ensinou aos demais filhos. Eles sabiam da experiência de Abraão, de Isaac e o que aconteceu com seu pai Jacó. Ele sabia que Jacó tinha tido um encontro com Deus, que aquela prosperidade de Jacó foi dada por Deus. Jacó se tornou riquíssimo. Eles sabiam de tudo, mas esse homem fez como o filho pródigo. E ele fugiu daquele lugar, saiu da casa do pai. E quando ele saiu da casa do pai, ele foi para uma cidade. Sabe? Isso me lembrou uma pessoa que saiu da igreja. Eu conheço muitos casos, mas um caso agora me veio à memória de uma mulher que ela servia cafezinho num departamento e Deus prosperou muito ela. Essa mulher prosperou, ela, mesmo depois que se tornou viúva, Deus restaurou o emocional dela, a vida dela. E essa mulher começou a prosperar na terra, comprou carro, sabe? Comprou casa na praia. Essa mulher começou a prosperar. E ela conhecia a palavra toda quarta-feira, domingo. Sempre estava na igreja buscando ao Senhor. E sempre estava ali, dizimista fiel. Mas a prosperidade foi entrando. E ela então começou a se envolver com festividades. A amiga chamou, vamos ali num baile, vamos ali num clube, vamos numa boate. Isso não é nada. Eu vou numa boate, né, no sábado, no domingo vou à igreja. E isso foi acontecendo. E ela foi se envolvendo com parceiros, se conectando ao pecado sexual. Depois conheceu uma pessoa, mesmo na boate, conheceu essa pessoa, casou com essa pessoa, parecia e tudo bem, não é? O dinheiro estava entrando cada vez mais, estava conseguindo comprar muitas coisas, e foi se enveredando numa cervejinha, começou a beber com o seu atual marido, uma cerveja, e aí foi bebendo, até o dia em que essa mulher não parava de beber e fumar, e sempre aos sábados bebia, muito mesmo. Domingo era festividade, era casa na praia, era os amigos, sabe, que vinham para prestigiar e beber. Sabe, quando a pessoa dá festa, seja o crente ou seja o não cristão, festividade, você pagou bebida, ou mesmo que seja o bolo e o guaraná, isso muita gente vai, você sabe disso. E aí as pessoas iam e bebiam e farravam na casa dela, não é? E eram músicas mundanas, sabe? E as pessoas ficavam ali e dançavam e aquela coisa toda, até o dia em que esta mulher, eu recebi a ligação num domingo pela manhã. Ela teve uma parada cardíaca fulminante quando acordou, fumou o seu cigarro, tomou o seu café e foi ao banheiro e teve uma parada cardíaca fulminante. E ela conhecia a palavra, ela conhecia Jesus, parecia estar tudo fluindo na vida dela. O tempo foi passando, demorou, poxa, eu não vou na igreja e tenho mais dinheiro que alguns crentes. Eu não vou mais na igreja, nem sou dizimista, e as coisas estão melhorando para mim. Até o dia em que ela teve essa parada cardíaca fulminante. Meus irmãos, veja o que aconteceu com Judá. Judá, irmão de José, filho de Jacó. Gênesis 38. Você quer a bênção ou a maldição? Quer andar com Deus? Se você não andar com Deus, quem é que vai andar do seu lado? Quem é que vai andar com você? É o diabo. Isso é um fato, gente.
Não tem meio termo. Eu nem sou de Deus, igreja, sabe, cristão, mas do diabo também eu não sou. Se você não tiver uma aliança, um pacto com o Pai, através de Jesus, entregar sua vida a Jesus e receber o Espírito Santo, você está perdido, porque este mundo jaz o maligno e Satanás é o príncipe deste mundo. Se você foi seduzido pelo mundo, saiu da igreja, eu lembrei de uma diaconisa, sabe, da nossa igreja. Essa diaconisa, ela conheceu um homem, e esse homem fumava, bebia, julgo desigual, e ela se apaixonou, e a primeira coisa que ele disse é: olha, já sabe, né, casou comigo, não quero você, sabe, diaconisa nessa igreja não. Vai diminuir o número de vezes que você vai na igreja. Se você me quiser assim. Até o dia que ele falou: ou eu ou a igreja. E ela largou a igreja. E tempos depois de apanhar desse homem, ser traída várias vezes com outras mulheres, ela chega em casa e vê este homem, sabe, tendo relações sexuais com outro homem na cama dela. Quantas pessoas desprezaram os princípios? De repente você foi criado dentro de uma igreja, como Judá foi criado na presença de Deus, mas ele sai da casa do pai. E diz assim, ó, Gênesis 38. Por esta época Judá deixou seus irmãos. Consciência pesada, não é? José estava lá no Egito, na casa de Potifar, que era capitão da guarda, era oficial do faraó. E Judá, irmão de José, ele deixa a casa do pai e passou a viver na casa de um homem de Adulão, de outro país, de outra região, melhor dizendo, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua. Julgo desigual. É o crente, o cristão que casa com o não crente, sabendo que vai que a coisa não vai dar certo. O cara já maltrata ela, já pega no braço dela com força no namoro, já bate no namoro, fuma, bebe, xinga palavrões, não gosta de igreja. Ou você é um homem de Deus e você está aí com essa namorada, com essa pessoa que você sabe ela não é crente, não é cristã, não tem princípios, sabe, não recebeu os princípios que você recebeu, e não está nem aí para eles, para a palavra de Deus. E você insiste porque a beleza é bonita, eu me apaixonei. Veja que coisa. Este homem, ele foi e casou com essa mulher chamada Sua. Casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou. Deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar. Teve outro filho, tudo dando certo, olha aí, ó. Deu o nome de Onã. Quando quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Então Judá escolheu uma mulher. Veja, o tempo passou tanto que os meninos cresceram, já eram homens. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Então esses meninos eram, sabe, endemoniados. Esses meninos eram perversos. Eles eram tão maus. A Bíblia não diz exatamente, sabe, como é que eles se comportavam na comunidade. Mas para Deus se irá tanto com essas pessoas, com os filhos de Judá, é porque a coisa estava feia, gente. Eles cometiam crimes terríveis. Mas aqui diz assim, ó, vejam. Então, o filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Está dizendo que Deus, por isso o matou. Então Judá disse a Onã, que era a lei na época, quando o mais velho morria,
a viúva tinha que passar para o outro, o irmão. Case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Quer dizer, o filho não seria de Onã, pela lei daquela região. Veja, o filho seria de Er, que morreu. Case-se com ela e cumpra suas obrigações. Era obrigação. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora: more como viúva na casa de seu pai, volte para a casa do seu pai, até que Selá cresça. E aí começou o grande problema. Por quê? Porque essa mulher amargurada, Tamar, quando Selá cresceu, então ela esperou, ficou lá viúva, não podia casar, voltou para a casa do pai. Quando Selá cresceu, Judá não deu Selá para que Selá casasse com ela e gerasse descendência para Er. Então o que essa mulher fez? Essa mulher se vestiu de meretriz e aproveitou que esse homem Judá estava amargurado, estava solitário, estava com o coração partido, tinha perdido a esposa dele, e ela se disfarçou de prostituta e ficou num caminho esperando ele. Quando ele passa pelo caminho, então ele diz: olha, deite-se comigo. E ela diz: você vai me pagar com o quê? Vou lhe trazer o meu amigo. Quando passar aqui pelo caminho, você deita comigo primeiro, depois eu pago a você. Não. Eu quero uma garantia, eu quero um penhor. Eu quero um penhor de que você vai então me pagar. Aí ela olhou para ele e disse: me dê aí esse colar que você tem, e me dê esse cajado que você tem. Quando você me pagar, eu devolvo para você esse cordão e devolvo para você o seu cajado. Vamos ver aqui. Muito bem. Vejamos aqui. No versículo 16: não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu te mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que mande esse cabrito? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Então esse selo com o cordão era um cordão, certo? Com um anel. Esse anel era a identidade, era o CPF, era a identidade que hoje você carrega aí, a carteira do motorista, sua identificação, seu passaporte, não é? Porque quando esses homens assinavam algum acordo, pegava esse anel que tinha ali o selo que representava a família daquele homem, e ele selava o acordo, ou a compra, ou o seu gado, suas ovelhas, tudo era selado com aquela caligrafia que estava ali. Então, esse homem entrega para ela a sua identidade e depois entrega para ela o ministério, entrega o seu cajado, a autoridade de Deus. E esta mulher, ela recorre na amargura dela, ela faz totalmente errado, e o que muita gente faz na hora da solidão.
por causa da amargura, por causa da solidão, ela recorre ao pecado, o desespero. De repente você está aí, alguém diz: olha, nessa idade vai ficar para titia, não casou ainda, casou, separou, ninguém quer essa mulher, e você no desespero faz besteira. Este homem, ele plantou com José no passado, saiu da casa do pai, Judá. Parecia que nada estava acontecendo de errado, mas ele deixou os princípios. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Ele depois volta lá para a casa do pai, para que o pai venha aconselhá-lo. Sabe o que eu aprendo com isso? Todo filho pródigo tem a oportunidade de voltar para a casa do pai. José, quando saiu, ele enganou o pai, Isaac, ele enganou seu irmão, sabe? Então, Jacó, melhor dizendo, Jacó um dia teve que ter um reencontro com o seu irmão. Ele teve que voltar em direção à casa do pai. Este homem, Judá, saiu da casa do pai, mas quando os problemas surgiram, que ele perde a identidade dele, ele perde o cajado, a autoridade dele, ele tem que voltar para pedir conselhos e ajuda do seu pai. Sabe, esta mulher, por causa do pecado dela, quase perdia a vida dela, porque pela lei ela seria apedrejada até a morte. Eu fico imaginando essa cultura, até hoje no Oriente Médio é assim. As mulheres serem apedrejadas, meu Deus do céu, apedrejar outro ser humano. Na época de Jesus levaram uma mulher surpreendida em adultério e iam apedrejar. Já imaginou apedrejar? E eram discípulos de Moisés. Hoje tem gente que não joga pedra literalmente, ela joga pedra em você, machucando você. Sabe? Ela aproveita de uma fraqueza, de um erro, de uma fofoca que fizeram de você, para jogar pedras em você, para ferir cada vez mais você. Eu fico imaginando, sabe, quando disseram: olha, ô Judá, a tua nora está grávida, traiu os teus filhos e traiu a memória de Er. Tragam ela aqui para ser morta. E ela disse na presença deles: o homem que me engravidou, ele é o dono desse cajado e é o dono dessa identidade aqui, ó, esse cordão com um anel pendurado com um selo. E a Bíblia diz que ele ficou responsável por esta mulher até o fim da vida dele e nunca mais a possuiu. Está na hora de você, sabe, voltar para a casa do Pai. E você que está na casa do Pai, ensinar os seus filhos, sabe, de repente seus filhos já não estão mais na igreja, eles vão voltar. Por quê? Eles vão voltar porque todo filho pródigo, ele vai passar perrengues, lutas, ele vai para a sujeira, ele vai desperdiçar, sabe, tudo que ele ganhou, ele vai se afastar dos seus princípios. Parece que tudo vai bem na vida deles. Continue, mamãe, orando, jejuando e dando testemunho. Agora, a senhora que tem a oportunidade, o senhor, e que não ensina a palavra para o seu filho, deixa seu filho aí viciado em Pokémon, deixa seu filho aí viciado em Naruto, deixa seu filho aí viciado, sabe, nesses jogos da internet, e você não gasta tempo, não investe tempo. Seu filho tem tempo para estudar, tem que estudar naquele momento, ele estuda, você, sabe, mesmo não querendo, ensina ele as coisas naturais da vida, mas você não gasta tempo em falar da palavra de Deus, de Jesus para os seus filhos. Ensina o caminho a eles. Eu fiz a minha parte e tenho feito até hoje com as minhas filhas. Se estão na igreja ou fora da igreja, se desviarem, se permanecerem com Jesus, elas viram até hoje o que o Deus do pai delas tem feito na vida do pai delas. Sim,
elas têm visto isto. Elas têm visto isto. Elas têm ouvido a palavra. Eu gastava tempo. Hoje já umas moças, sabe? Estão fazendo suas escolhas. Mas elas sabem como foram criadas até hoje. Então, gaste tempo com seus filhos. Porque mesmo se eles forem seduzidos pela mentira, como Judá, forem seduzidos para o mundo, vejam, julgo desigual, casou com uma mulher que não era uma cristã, era de outro povo, era de outra cultura. Mas, quando o sofrimento veio, ele teve que voltar para papai. E sabe o que aconteceu quando veio a crise no mundo inteiro? Ele teve que se juntar com seus irmãos e voltar com José, voltar com Jacó ao encontro de José lá no Egito, onde seu irmão era governador no Egito, e foi grande livramento, e depois foi morar tudo junto lá. Todos eles têm que voltar para a casa do pai. Você está aí sofrendo, Deus está te dando oportunidade, Ele está te chamando ao arrependimento. Você que escolhe viver na maldição, na desobediência, por causa de rebeldia, afastado da casa do pai, porque você viu erros. Eu não vou mais em igreja nenhuma. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é lugar de pessoas falhas congregarem para adorar um Deus que é perfeito e que é santo. A igreja é lugar de você, sabe, se desconectar. Veja, as pessoas não saem do mundo, mas saem da igreja. Não quer sair da boate, do bar, sabe? Não quer sair do forró bodó, não quer sair do carnaval. Ah, tem morte no carnaval, é perigoso. E vai pro carnaval, naquele bar ali, sabe? E tem problemas. Eu lembro de um bar em Pau Amarelo, tinha um nome lá, Segunda Sem Lei, sei lá o quê. E tinha morte, e as pessoas iam, dia de segunda-feira. Quantos lugares perigosos, esquisitos, macabros, e as pessoas vão e não querem sair. Na igreja, qualquer coisinha, sabe por quê? Aquela irmã, aquele irmão, meu Deus do céu, você precisa fazer uma escolha. É uma escolha, amar o Senhor é uma escolha. Viver debaixo da bênção é uma escolha. E viver debaixo da maldição também é uma escolha. Quando você escolhe a obediência, você está abençoado, recebe o sim de Deus, vai se multiplicar na terra, vai prosperar, vai enfrentar problemas, mas você vai vencer. Mas quando você escolhe a rebeldia, a desobediência, a murmuração, sabe, as más conversações, quando você escolhe o pecado, então, mesmo que aparentemente não aconteça nada agora, na hora, mas virá consequências. Mas mesmo nas consequências, talvez você esteja agora vivendo consequências terríveis. Aonde você estiver, você pode fazer uma oração ao seu papai, que nunca lhe abandonou, nem te deixou, nem te esqueceu, e dizer: pai, eu lembro, sabe, que como era na tua casa. Eu lembro de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida e tem feito. E este mundo, quanto tempo eu tenho nesse mundo ainda? Me perdoa. Eu quero voltar, eu quero ser santo como o Senhor é santo. E volte, procure uma igreja séria, onde se prega o evangelho, congregue, não olhe para esse nem aquele. Tem gente boa dentro da igreja, tem gente que é ruim, sabe? Tem gente honesta, desonesta. Tem pessoas, sabe, que são boas de coração, mas tem outras que não. Você é que vai fazer, sabe, a sua parte aonde quer que você vá. Permaneça firme, se envolva com a causa do evangelho. Ensine os seus filhos, sabe? Faça alguma coisa, se envolva com as agendas no seu ministério. Seja ativo, não seja morno. Seja ativo. Não pare de amar esse Deus. Deus te chama para o amor, te chama para um relacionamento, te chama para a bênção
e a bênção de Deus nos leva para a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Comunicando Pastor Charles Rodrigues. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu moro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Paulo, Na medicina secular, as vitaminas são conhecidas nas primeiras letras do alfabeto. Na medicina da alma, as vitaminas também vão até a última letra do alfabeto. Ao ouvir a lista das mesmas, pense em qual pode estar sendo a sua carência e tome diariamente as vitaminas que Deus lhe indicar através da oração. A. Amor. B. Bondade. C. Consagração. D. Diligência. E. Entusiasmo. F. Fé. G. Gratidão. H. Humildade. I. Integridade. J. Jovialidade. L. Lealdade. M. Mansidão. N. Nobreza. O. Obediência. P. Pureza. R. Retidão. S. Santidade. T. Trabalho. U. União. V. Visão. Z. Zelo. Estas vitaminas são necessárias para o bem-estar da alma. A falta delas poderá proporcionar um colapso espiritual. É na Bíblia Sagrada que está a fonte de todas elas.
Cabe então a você buscá-las. Este é mais um item da campanha para uma vida melhor. Manhã de alegria, com Jesus. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. 10h22. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Onde Deus está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus. Sai, Minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai, em nome de Jesus, sai, Todo espírito contrário a Deus. sai, Minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai, em nome de Jesus, sai. Vamos mais! Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Eita Deus poderoso! É o pecado, todo espírito